Opa, salve pessoal, tô aqui para trazer o vídeo sobre a P3. Eu sei que acabou de passar a P2, mas eu queria trazer esse vídeo o mais rápido possível para que vocês tenham tempo de estudar, porque o conteúdo da P3, ele não é difícil em si, ele é mais custoso de você aprender. Então você precisa de um tempo a mais, você precisa fazer uns exercícios uma, duas vezes para você pegar o jeito, porque tem alguns macetinhos, alguns comandos que vocês vão ter que usar de alguma biblioteca ou outra, que você só pega basicamente fazendo e refazendo ou fazendo exercícios diferentes do mesmo conteúdo. A nossa P3, ela vai ser sobre estruturas string, que são frases, e pode ter um pouquinho de matriz ainda, tá? Matriz e vetor. Como de praxe, eu vou resolver alguns exercícios do simulado do semestre passado. A princípio, eu não vou resolver todos os exercícios. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem me mandar mensagem no e-mail, no Zap, no Teams, que eu tô lá à disposição. Antes da gente começar a fazer os exercícios, eu queria primeiro explicar para vocês um detalhe muito importante sobre strings em C, que geralmente a gente não aprende antes de começar a fazer os exercícios, e isso aqui destrava bastante coisa para a gente, porque pode estar acontecendo algum erro estranho no seu código que você não sabe por quê, pode ser por causa disso aqui. Basicamente é um conteúdo essencial para você ter um bom desempenho em string e conseguir usar ela apropriadamente para o que você quer fazer. Aqui a gente tem uma string, ele declarou char str, deixa eu trocar de cor para ficar melhor. Char str e ele não declarou tamanho porque ele colocou a string na frente, certo? Essa string ela tem 5 caracteres. Aqui tem o index, então o G vai estar na posição 0 desse array, então é como se tivesse um 0 aqui, é o G, até formar a string padrão. Mas tem um quadrado aqui que não tem nada. Toda string, independente do tamanho dela, no final ela vai ter que ter um terminador. Ele é um terminador invisível, mas ele ainda precisa do tamanho. Então, se eu tivesse declarando essa string aqui de 5 caracteres, quando eu tivesse, por exemplo, antes de fazer um scanf, antes de dar um fgets nessa string, eu tenho que declarar um valor a mais do que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero uma string de 5 caracteres, aqui eu teria que declarar str de 6 caracteres, que são os 5 da string mais o terminador nulo. Aí a gente descobre a função desse último quadrado aqui, que ele seria o índice 5 com um barra invertida 0. Isso significa para o compilador, quando ele vê isso daqui, que a string terminou. Toda string, independente em C, toda string vai ter isso, só que aí você pensa, beleza, vou colocar sempre um a mais. Na maior parte das vezes, quando a gente está lendo uma string, a gente vai digitar ela no teclado e vai dar Enter. O Enter em C é contado na string como um barra N. Então, eu tenho que pensar no barra N e no terminador nulo. Então, no caso aqui, 5 ainda estaria dando problema, dando tipo uma mínima chance de acontecer algum problema de faltar caractere. Então, eu teria que ter, ao invés de 6, 7 caracteres. Porque aí eu conseguiria ter aqui mais um quadrante do índice 6. Esse terminador nulo iria para a última posição. E no 5, eu teria o barra N do teclado, que é quando a pessoa digitou Enter, quando ela confirmou que era aquela string, por exemplo, no scanf. Se eu tivesse somente fazendo como aqui, ó, declarando a string com igual, com colchete sem tamanho, beleza, tudo bem, não vai ter um barra N porque eu já igualei a string a algo. Mas, na maior parte das vezes, como a gente vai ler a string do input do teclado, a gente precisa ficar esperto e colocar no mínimo 2 a mais. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês terem uma ideia. Tem todos os index. Isso aqui seria uma string, por exemplo, como se fosse na outra, né? Seria uma str de 12 caracteres, por exemplo. Aí aqui eu declarei a string e igualei ela a esse valor. Então, quando eu igualo, eu não preciso colocar o barra 0 no final. O compilador já vai colocar isso para mim. Como isso não foi um input do teclado, beleza. Mas, se eu vou receber essa string do teclado, eu tenho que lembrar de colocar o tamanho da string que eu vou receber, mais um bufferzinho a mais de no mínimo 2 caracteres. Vocês podem colocar um pouco a mais, 5, por exemplo, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas no mínimo 2, deixar na sua string o barra N e o barra 0. Para âmbitos de comparação, comparar duas strings, a gente vai ter que tirar esse barra N, mas eu vou ensinar para vocês. A princípio, a gente vai usar uma biblioteca que chama string.h. Ela tem várias funções para a gente mexer com string, mas a gente vai usar 3 delas. Conferir o tamanho de uma string, porque eu, por exemplo, eu ter uma string de até determinado tamanho e dentro dela ter uma string menor,
essa função strlen da string.h me permite saber o tamanho da string que está dentro daquela variável. Tem a função de comparar duas strings, né, para eu comparar duas palavras e ver se elas são iguais, diferenciar, por exemplo, que vai ter um exercício que a gente vai ter que usar. E mais uma funçãozinha que a gente vai ter que usar para tirar o /n do final. De string, o que a gente tem para falar é basicamente isso. Struct eu vou preferir mostrar para vocês como se faz no exercício em si, que vai ficar mais didático de vocês conseguirem perceber como fazer. String tem que ter essa parte teórica antes para você ter uma basezinha para você começar a encaminhar os exercícios. Indo para o primeiro exercício, ele quer que a gente leia uma palavra de até 100 caracteres. É importante vocês lerem aqui sempre na entrada o tamanho da palavra, que a gente vai ter que declarar ela. Como ela é de 100 caracteres e a gente ainda tem que ter o /n e o /0 no final da frase, a gente vai ter que declarar no mínimo uma string de 102 caracteres. Pode ser mais? Pode, só que tem que ser no mínimo 102, 2 a mais sempre. Depois a gente vai ter que verificar se essa palavra é um palíndromo. A palavra lida de frente para trás é igual à lida de trás para frente. Tem várias formas de fazer esse exercício. Você pode comparar a primeira com a última letra, né, e comparando em dupla e vai indo para o meio da palavra. Você pode pegar a string original e flipar ela, inverter ela em outra variável, que é o que a gente vai fazer, e depois comparar as duas para ver se elas são iguais. Primeira coisa que a gente faz na IDE, como sempre, né, é fazer nosso cabeçalho. A princípio com a nossa pasta criada na área de trabalho, o Code Runner configurado, por exemplo, num dia de prova, você faz seu cabeçalho. A gente vai usar stdio.h, beleza, biblioteca padrão. A gente vai usar a string.h para saber o tamanho de uma frase, comparar. E a gente vai usar a ctype também, porque ela tem algumas funções muito boas para a gente, por exemplo, transformar minúsculo para maiúsculo, maiúsculo para minúsculo, vai ajudar em alguns exercícios, é bom também. Vocês só tem que ficar ligados que algumas dessas bibliotecas mudam o nome dependendo se você está codando em C ou C++. Então, você tem que pesquisar o nome da biblioteca equivalente, beleza? Declarar amém. Com o cabeçalho feito, a gente já pode começar o exercício. Vou copiar o cabeçalho e vou colar aqui. A gente vai precisar de uma palavra de 100 caracteres. É a palavra que a gente vai ler, mas eu vou declarar ela como 102, que é o mínimo para ela ser salva e o computador entender que aquilo é uma palavra com o /n, com o /0. E vou declarar outra, que é a palavra invertida. Também vou declarar 102, independente do tamanho. Como no exercício ele pede para a gente ler uma palavra que não tem espaços, a gente pode usar um scanf simples com o /s, que ele vai ler e já vai fazer todo o trabalho para nós. Quando é uma frase, aí é diferente. A gente tem que usar outros comandos, a gente vai usar em outros exercícios. Aqui é um pouco mais simples. Eu vou ter um /s e vou ler a palavra. Eu não preciso colocar e comercial quando eu tô lendo uma string. Tem um porquê disso, mas vocês vão aprender realmente o porquê disso em Algoritmos 2. A princípio, só não coloque comercial e bola pra frente, vamos ler a string assim. Depois que eu ler a palavra, eu vou querer declarar um inteiro, e esse tamanho eu vou querer igualar ele a strlen, que é a função da string.h de ver o tamanho de uma string. Minha string é até 102 caracteres, mas eu posso ler, por exemplo, uma string de 30. A strlen vai me ajudar a isso, a descobrir o tamanho da frase dentro daquela string. Se eu, por exemplo, depois desse strlen aqui, imprimisse um porcentagem de tamanho, ele ia me dar o tamanho da palavra. Por exemplo, se eu tivesse digitado arara, ele ia me imprimir 5. Aqui eu vou fazer um for padrão, começando no 0, do i indo até o tamanho, que é o tamanho da nossa palavra, a invertida, palavra invertida, com índice. Lembrem, como a gente está mexendo com string, tem que ter o índice, então o nosso primeiro índice vai começar no 0, vai ser igual palavra do tamanho menos i menos 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma cópia da nossa palavra que a gente leu e invertendo ela, flipando ela, para depois a gente conseguir comparar as duas. Quando a gente copia a palavra invertida, ele vai conseguir copiar só caracteres. Então, depois do nosso for, eu vou ter que adicionar o /0. Eu mesmo vou ter que adicionar o /0 no final. Então, eu venho aqui, invertida palavra, tamanho, que é a última casa, igual, aspas simples, /0. Isso aqui é importante até de relembrar. Sempre que vocês quiserem colocar um caractere numa string, se vocês quiserem comparar um caractere, é aspas simples, um caractere. Quando é uma string, vocês vão usar aspas duplas. Agora, basicamente, é comparar numa condicional. Eu vou usar a função da string.h, que é a strcspm. Vou abrir outro parênteses, comparar
comparando a palavra e a palavra invertida. Se for 0, quer dizer o quê? Essas duas palavras tiverem 0 caracteres diferentes, basicamente forem iguais, eu vou imprimir sim, barra N, beleza. Se elas não forem iguais, eu vou imprimir não. Aqui, vamos testar com o primeiro código lá. Arara, beleza, é um palíndromo. Araraquara não é um palíndromo. Ou, beleza, é um palíndromo. Tem formas mais fáceis de fazer esse exercício aqui. Vocês podem tentar fazer também da forma de comparar a primeira letra com a última letra. Aí depois você compara a segunda com a penúltima e vai indo até o meio da palavra. Independente se é ímpar ou par, também tende a funcionar em todos os casos. Se para você for mais fácil, você pode treinar desse método. Esse aqui, invertendo a palavra, fica mais visível de você aprender e perceber que a gente está invertendo, depois comparando as duas. Na letra B, aqui as coisas já começam a ficar um pouco obscuras, né? A gente vai ter que ler uma letra e depois contar quantas vezes ela aparece em uma frase, independente se ela é maiúscula ou minúscula. Para isso, a gente vai usar ctype e a string.h também. Padrão de sempre, a gente copia o cabeçalho em um novo arquivo. Primeiro eu vou ler uma letra, eu vou dar um scanf, porcentagem C, e aqui eu vou usar o e-comercial porque eu tô colocando um caractere, não é uma string. String eu não preciso do e-comercial. Agora entra uma parte meio punk das strings que vocês têm que ficar ligado no dia da prova que, cara, muita gente vai perder questão por causa disso. Eu tô lendo um caractere, certo? Como a gente viu lá na string, sempre que eu digitar uma string e eu clicar no enter do meu teclado, vai ter um barra N. Como eu tô lendo só uma letra, eu vou digitar, por exemplo, A e dar Enter. Ele vai salvar a letra A na minha variável. Beleza. Só que no buffer do compilador vai ficar o barra N lá. Então, se eu for ler depois desse scanf uma frase, a frase é como se ela começasse com o barra N que ficou aqui no buffer depois que eu digitei a minha letra lá atrás. Então, vocês têm que ficar ligados para limpar esse buffer. Tem várias formas de vocês limparem. Vocês podem, por exemplo, aqui colocar um porcentagem asterisco C. O asterisco antes do C, o que ele me fala? Ele vai ler a variável e vai jogar ela fora. Ele não vai salvar em lugar nenhum. Isso aqui já é passível de você tirar o barra N e não atrapalhar quando a gente for ler a frase depois. Ou você pode, por exemplo, aqui você lê a sua letra, você dá um get char, abrir parênteses e colocar um ponto e vírgula. Ele vai consumir o barra N que ficou no buffer do teclado. Também você pode dar um ff flush s tdin. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai limpar o buffer do teclado. Vocês precisam fazer isso toda vez que vocês forem ler, por exemplo, um número, depois uma string. Qualquer coisa que envolva string que você tem que ler duas coisas ao mesmo tempo, entre essas duas leituras, no meio, você tem que limpar o buffer do seu teclado de qualquer uma dessas formas. Pode até ter mais formas também, mas limpem o buffer do teclado. Vocês podem até testar, por exemplo, no simulado, quando o João liberar, ou nos exercícios do Bcrowd, que se você não limpar o buffer, o exercício vai dar erro todas as vezes. Isso é meio que impossível de você perceber, por exemplo, em uma hora da prova, que nem trocar de inteiro para long long, isso é uma coisa mais complexa que você tem que entender antes e estudar antes. Eu vou usar o método do getChar para limpar o teclado. Depois de ler a letra e limpar o teclado, a gente vai ter que ler uma frase. Tem várias formas de ler frase. Eu vou ensinar a mais segura de vocês lerem. Ela só tem alguns contrapontos quando vocês vão comparar duas frases lendo elas, certo? Mas como aqui a gente não vai comparar, não precisa fazer, mas eu vou mostrar para vocês como vocês fariam se vocês quisessem comparar duas frases. A gente vai usar o comando fget. Isso aqui é uma gambiarra que a gente está fazendo para ler. O fget ele é para acessar arquivo, mas a gente está usando para acessar o input do teclado. É uma gambiarra, mas que funciona muito bem e é segura para o que a gente vai fazer. Como que ele funciona? Eu vou dar para ele onde ele vai salvar, que no caso eu não criei a variável ainda, né? Eu vou criar aqui uma variável frase, que vai ser de quantos caracteres? De 1002 caracteres, já que eu vou ter frases de até 1000 caracteres. Então, 1002, aqui o fget ele vai salvar no frase. O tamanho dessa frase vai ser 1002 e ele vai pegar do stdin, que é do teclado. Depois de ler a frase, eu vou querer fazer um for, passando pela frase inteira e comparando, né, com o contador, quantas vezes aparece a letra que eu digitei aqui em cima. Para fazer o for, eu vou ensinar para vocês de duas maneiras diferentes. A maneira que a gente fez na 1 seria o quê? Declarando uma variável de tamanho. Essa variável vai ser igual a strlen da frase. E depois eu faço um for int i igual a 0, i menor que tamanho e mais. Isso aqui seria a forma padrão se você está usando a string.h. Mas também tem outra forma de fazer que pode ser mais prática se vocês pegarem o jeito, que é sem essa variável. O que eu vou fazer? Eu vou colocar frase no índice i for diferente de aspas simples barra invertida 0.
que ele está fazendo aqui? O i vai começar no zero. Toda vez que a frase zero é diferente do terminador nulo, ele vai dar i++. É outra forma de você ir até o final da frase sem usar aquela maracutaia toda, ter que digitar mais 2 linhas. Fica a preferência de vocês, como vocês vão fazer para ir percorrer a frase inteira. Tem um contador aqui em cima para contar quantas vezes a minha letra vai aparecer. Ele vai começar no zero. Na frase eu vou querer declarar uma letra temporária. Esse char temporário vai ser igual ao frase e eu vou fazer ele sempre C maiúsculo. Então, temp igual a toUpper. Essa função toUpper, ela converte qualquer letra minúscula para maiúscula. Ela é dessa biblioteca ACType. Também tem a função contrária, que é a toLower. Aqui eu estou convertendo. Com o meu caractere convertido, eu vou comparar se ele é igual. Então, se o meu temporário é igual a toUpper letra, que é essa letra aqui em cima, eu dou contador mais. Independente da minha letra aqui em cima, se eu digitei ela maiúscula ou minúscula, eu quero contar a quantidade de letras, certo? Aqui eu estou declarando um char temporário. Esse char temporário vai pegar o char da frase, um caractere da frase. Eu vou converter esse caractere temporário sempre para maiúsculo, independente se ele é maiúsculo ou minúsculo. Depois eu comparo esse char convertido para maiúsculo, se ele é igual à letra que eu digitei lá em cima, também convertida para maiúscula, independente se eu digitei maiúsculo ou minúsculo. No final, eu vou imprimir o contador e ele vai me falar quantas vezes a letra aparece na frase. Primeiro caso de teste, eu tenho que digitar F, dar Enter, digitar a frase e ele vai ter que me retornar 2. Beleza, programa iniciado, F minúsculo, Enter e vou dar um Ctrl V. Beleza, me retornou 2. E aí vocês podem ver que eu digitei F minúsculo, mas mesmo assim ele contou com os Fs maiúsculos aqui, por causa dessa conversão. Você pode fazer essa conversão na mão também com tabela ASCII. Com a biblioteca fica mais fácil, né? Mais legível. Você simplesmente coloca toUpper e ele converte para um caractere maiúsculo. Aqui eu vou mostrar para vocês como que ficaria sem limpar o buffer do teclado. Vocês vão ver que ele não vai dar certo. Ó, vou salvar o arquivo, vou digitar o mesmo F, tá vendo? Ele já acaba no F o programa, ó. F, por quê? Porque eu tô lendo uma letra, eu não tô limpando o buffer do teclado, então ele fica o /N. Quando ele vai para ler a frase, ele pensa que o /N já é a frase, entende? Tem que limpar o buffer do teclado. Último caso de teste, beleza, A maiúsculo, e ele tem que me retornar 4. A maiúsculo, vocês veem que a frase, ela tem A maiúsculo e tem A minúsculo também. Ele vai me retornar 4. Por quê? Porque eu converti, eu não tô comparando sensível a se a letra é maiúscula ou minúscula, eu tô comparando a letra. Indo pro próximo exercício, eu chuto que esse aqui deve ser o mais fácil da lista, você não precisa de muitos conhecimentos de string para resolver ele. A gente vai ter que ler um número, com base nesse número, imprimir uma quantidade de A na string. Vou pegar meu cabeçalho, eu vou precisar de um inteiro, para saber quantos As eu vou imprimir. Pode ser contador. Eu vou escanear esse inteiro. Depois eu vou ter um printf. Ele vai printar só um C. Depois eu vou ter um for, que vai começar no zero e vai até o i menor que o contador. E ele vai imprimir apenas A. Volto aqui no arquivo. Beleza, eu imprimi o C, imprimi os As. Eu vou ter que imprimir o resto. Depois do for, printf, follow, /N. No final, lembra do /N por causa do corretor. Ponto e vírgula. Beleza. Executando o código. Eita, esqueci de um F. Pronto. Executando o código. 3. Beleza, imprimiu 3 As. 8. 8 As. Beleza, tá certo. Vamos colocar aqui, sei lá, 100. Imprimiu 100 As. Esse exercício aqui, a princípio, você olha ele e você pensa, pô, muito fácil. Eu basicamente tenho que imprimir a frase várias vezes. Só que, de novo, tem a pegadinha de você ter que limpar o teclado quando você lê duas coisas diferentes. Então, entre o número 2, que é o tanto de vezes que eu vou ter que imprimir a frase, e a frase, eu tenho que limpar o teclado. Beleza, eu vou ter que ler um número, 5.000, então pode ser um inteiro, e a frase 1.000, que ele é um contador. Depois eu vou limpar meu teclado para tirar o /N. Vou declarar a frase, como no outro exercício, 1.002 caracteres para conseguir o /N e o /0. Vou dar um fget, frase 1.002, stdin. Agora eu faço um for, indo de i igual a 0 até o contador, imprimindo a minha frase. Para imprimir a frase, eu posso imprimir apenas com /s, porque o que importa é quando você lê. Quando você quer ler uma frase, ele lê os espaços. Quando você está imprimindo, ele não faz diferença. Então você pode imprimir com /s. Provavelmente aqui ele já vai imprimir com o /N também, frase. Se ele não imprimir com o /N, a gente coloca aqui, mas é para ele imprimir com o /N sim. Beleza, 2 e essa frase aqui. 2 e a frase. Beleza, aqui eu dei um Ctrl V, aí ele já roda direto, né? Mas ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vê que, tipo, o fget, ele pega o /N do teclado. Então, toda vez que você lê uma frase, vai ter a frase inteira, o /N e o /0. Se você quiser comparar essa frase que você leu com outra frase, você tem que tirar esse /N no final. Outro caso de teste, beleza, 4,
Que visão futurista. 1, 2, 3, 4, beleza, funcionando legal. Não precisa do barra N aqui, porque ele já pega o barra N da frase que eu digitei quando eu apertei Enter no teclado. Na letra E, comparar se uma frase é um palíndromo com até 500 caracteres e o arquivo pode ter até 100 frases, sem precisar de um while com fgets, comparando até o arquivo acabar, até ele não ler nada na frase. Vou pegar nosso cabeçalho, a gente vai ter uma frase de 500 caracteres, mas não são 500, são 502. Frase limpa, 502 também. E a frase limpa invertida. Nosso loop vai ser um while com fgets, lendo a frase normal, tamanho 502 do teclado, enquanto ela for diferente de null. Null porque quando o fgets não lê nada, ele me retorna null. Valor temporário, para me ajudar quando eu for passar para a frase limpa, eu vou ter um for do mesmo jeito que eu falei para vocês naquele outro exercício, frase e enquanto ele for diferente de barra zero, eu vou comparar se o frase e é um alfanumérico. Eu vou ignorar espaço, eu vou ignorar pontuação. Eu vou ter uma frase limpa se ele for um alfanumérico. A minha frase limpa no temporário, que eu esqueci de inicializar ele aqui, vai ser 0. Vai ser igual a to upper, porque eu quero que a frase seja inteira maiúscula para quando eu for comparar com a invertida. Frase i. E no final eu dou um temp mais para ele poder, toda vez que ele fazer isso, ir para a próxima casa da frase limpa. Depois desse for, passar as letras. Lembra que ele não passa o terminador nulo para quando eu for comparar. Então, aqui no final, a frase limpa com o temp, né, que vai ser a última casa depois da última letra, vai ter que ser igual a 1/0, que é um terminador nulo. Com isso, a gente já tem uma frase limpa. Agora, a gente pode voltar lá naquele primeiro exercício e pegar a nossa lógica de inverter a frase, que é essa daqui. Eu posso até pegar esse código inteiro aqui, ó, que ele vai funcionar do mesmo jeito e é só trocar as variáveis. Ele vai pegar o tamanho da frase limpa. Aqui ele vai pegar a frase limpa invertida, frase limpa invertida, frase limpa invertida. Aqui, frase limpa, frase limpa. Vamos testar? Vou rodar o código, beleza. Anotaram a data da maratona, é para ser um palíndromo. Beleza, é um palíndromo. E aí vocês verem que ele já continua aqui pedindo mais um input do teclado. Há dias a data da saída. Sim, próximo não é para ser um palíndromo, Arara de Araraquara. Beleza, não é um palíndromo, nosso código está funcionando. Uma coisa importante de ressaltar, mesmo aqui no exemplo de saída ser desse jeito, sim, 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 não, sim, 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 do jeito que a gente fez aqui, funciona da mesma forma em um corretor online. Você não precisa, por exemplo, guardar todas e imprimir todas juntinhas, sim, 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 não, 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 não. Você pode imprimir uma por uma toda vez que ele digita, que ele vai ler do mesmo jeito e vai dar no mesmo resultado. Salve, pessoal! Bora pro próximo exercício. Eu queria até pedir desculpa que eu já tô em outro dia. Ontem eu fiquei gravando até o comecinho da noite, então a câmera deve ter ficado meio escura. Peço desculpa, mas eu espero que não tenha atrapalhado na resolução do exercício. A gente tá chegando no finalzinho. Esse aqui é um exercício de cifra de César, só que essa aqui vai ser uma cifra variável. Então, de acordo com o número que eu digitar antes da frase, eu vou ter que fazer a cifra depois. Beleza, com o cabeçalho copiado, a gente vai querer ter um número temporário, escanear esse número e abrir um laço usando ele. No exercício, depois de digitar o número, a gente vai ter que ler outro número e uma string depois. Essa string não vai ter espaço, então a gente pode usar porcentagem %S. Então, aqui eu vou dar um espaço para ele ignorar qualquer coisa antes. Porcentagem D e depois um porcentagem S, beleza. Aqui em cima, antes disso, eu vou criar a variável cifra e a string, que vai ter que ser de 1000 caracteres. Então, eu vou declarar 1002. Vou ler a cifra e a string. Depois de ler, eu vou fazer um outro for com outra letra, porque eu estou fazendo for empilhado um dentro do outro, até string j diferente de /0, para ele ir até o final da frase. Vou declarar um char temporário. Esse char vai ser igual a string j, então ele sempre vai mudar. Depois de igualar ele à letra, eu vou somar nele o valor da cifra, que é o que eu quero. Por exemplo, se eu coloquei 1, eu quero subir do C para o D, e aí eu vou verificar se esse valor ele é maior que a letra Z ou se esse valor ele é menor que a letra A. Depois de verificar o que eu quero fazer aqui, se eu estou na letra Z e, por exemplo, eu quero pular uma letra na minha cifra, eu quero dar a volta no alfabeto inteiro. Então, se eu estou no Z e somo 1, eu não quero ir para a próxima letra depois do Z, não tem letra depois do Z. Então, eu quero fazer meu código do Z voltar lá para o A no começo. Então, eu vou tirar desse valor aqui, menos igual,
26. Ele vai voltar para o começo do alfabeto. Aqui eu esqueci de colocar, mas vai ser CH menos igual a 26. E no outro a mesma coisa. Se ele é menor que o A, vamos supor, estou no A e a minha cifra é menos 1. Então isso significa que eu quero ir do A lá para o Z. Eu vou somar 26. Depois de verificar, eu vou printar a letra e depois desse for, vou colocar um /n. Indo para os casos de teste, eu vou ter que digitar essas 3 frases. Deixa eu já pegar o caso inteiro. Beleza, eu tinha esquecido de colocar mais igual aqui. Agora deve funcionar. Beleza, funcionou. Aqui com a cifra 1, ele me colocou M e aqui vocês podem ver, nessa segunda casa da primeira cifra eu tenho Z. E como a gente codou essa parte desse condicional, ele voltou o alfabeto inteiro para o A. O mesmo caso seria se fosse menos 1 e eu estivesse voltando do A aqui, por exemplo, ele voltou para o Z, porque ele é menor que A e eu somei 26. Para a letra G, esse aqui é um exercício mais punk, porque ele é de maratona de programação, uma entrada infinita até o final do arquivo. A gente vai ter um número e depois uma string. Pode ler isso aqui como inteiro? Pode. Conseguir trabalhar como a gente quer, que é, de acordo com esse primeiro número, tirar todos os números iguais a ele da string. Então, por exemplo, 8, eu tiro todos os 8 dessa string inteira aqui. Da mesma forma que se eu tirar um 4 e o primeiro número for 4, significa que o número é 0, porque isso aqui é um sistema financeiro. A mesma coisa acontecendo para o 3333 aqui. Beleza, com o cabeçalho copiado, eu vou ter da frase e 2 strings. Uma string que é a que eu vou ler, de 150, porque o número é 10 elevado a 100, e outra string temporária, de 150 caracteres também. Vou abrir um while com o scanf, do mesmo modo que a gente fez, com o espaço antes, depois o porcentagem D, lendo a string, até ele for diferente de end of file. Beleza, ele vai ler até o final do arquivo. A partir disso, eu vou ter um index temporário aqui, igual a 0. Só um valor temporário para a gente poder usar ele na string nova. E vou ter um for percorrendo a string original. E aí eu vou ter um laço comparando se a string I, se o número que eu tenho na minha string é diferente do meu número que eu não quero imprimir. Se ele for diferente do número que eu não quero imprimir, eu vou passar para a string. Se ele for igual, então se era 8 e eu quero tirar todos os 8, eu não passo o 8 para a nova string que eu vou fazer. Então, a string temporária no index vai ser igual a string I. E aqui eu dou o index mais para ele continuar fazendo o loop. No final, como sempre, como a gente passou para uma string nova, eu tenho que vir aqui na string temporária, no index, e dar um igual a /0 para ele imprimir corretamente. E o compilador também conseguir enxergar essa string. Agora, meio que uma gambiarra para ver se o número tem zeros à esquerda. Como é um sistema financeiro, se eu tiver 00005, eu tenho que remover quando eu for printar todos os zeros da esquerda e printar um número com algo maior que 0 na primeira casa. Uma variável temporária de início, começando no 0, e eu vou ter um while enquanto a string temporária início for igual a 0, 0 em aspas simples, porque não é um número, a gente está comparando ele dentro da string. Eu vou dar início mais. Esse while, ele vai iniciar somente se o primeiro dígito da string for 0 e vai continuar contando até o primeiro número maior que 0. Aqui no final, se a nossa string temporária no início ainda assim for igual a 0, eu vou imprimir somente 0/n, porque no PDF, como ele mostra, se o número for 0, eu tenho que imprimir apenas um e não vários. Se não for, eu vou imprimir uma string temporária, mas como a gente está imprimindo a string e eu quero que ele comece depois dos zeros, que é quando a gente contou o início aqui, eu simplesmente dou um mais início e ele já vai começar do ponto certinho que eu cravei. Testando aqui, vou copiar todos, iniciar o código. Ele não leu, por quê? Porque eu estou tentando comparar um número com uma string. Vou trocar esse número para string e aqui no meu scanf vou escanear um char. Já é para resolver o problema. Testando de novo, ele resolveu o problema, agora está resolvendo os números porque ele está comparando certo, só que quando o número é para imprimir só 0, ele não está imprimindo, porque eu estou comparando se o primeiro caractere é um 0. Basta eu adicionar um /0 que já é para dar certo. Testando de novo. Beleza.
A gente verifica se o dígito é diferente. Se ele é diferente, a gente passa para a string nova. Verifica se tem zeros à esquerda do número. Se tiver zeros à esquerda, a gente imprime depois do zero. E se o número inteiro é zerado, a gente imprime apenas 1. Agora no H, outro para a gente matar em um comandinho só, como a gente já aprendeu nas outras vezes. A gente lê uma string até 1000 caracteres e falar a quantidade de caracteres nessa frase. Frase de 1002 caracteres para o /n para o /0. Ler a frase com stdin e imprimir um porcentagem d com o strlen da frase. Aqui ele pode imprimir um número a mais por causa do /n, mas a gente corrige colocando -1 no final. Esse aqui é para imprimir 17. Testando ele, me deu 18. Por causa do /n do fgets que eu não tirei lá. Então eu dou um -1, beleza, ele me deu 17. Trupe tec tec é para me dar 12. Testando. 12, beleza. Vale lembrar que isso aqui para esse exercício funciona, mas para um exercício que você tivesse que comparar duas frases, você precisaria vir aqui, dar um frase, abrir chaves, str, cspn, frase, /n, igual a /0. O que isso aqui faz? Esse comando, ele pega a frase até ele achar o /n, no índice do /n, ele vai transformar em /0 e vai tirar ele, permitindo que você compare duas frases. Se você comparar duas frases com o /n, não vai dar certo. Testando de novo o trupe tec tec é para me dar 11 agora, porque a gente tirou o /n. Viu? Me deu 11. Então, se eu tô lendo com fgets, eu preciso tirar o /n aqui. Nesse exercício eu não precisaria, porque é só comparar e falar o tamanho. Mas se eu tivesse que comparar duas frases, vocês têm que fazer o comando de cima da forma que vocês preferirem. Basta chegar no /n, saber o índice dele e trocar para um /0. Indo para o último, eu não vou fazer a letra J, porque ela é igual à letra I. Eu vou fazer mais para dar uma noção para vocês de estruturas. Não é difícil, é uma forma de agrupar vários dados para o programa ficar mais organizado. Aqui a gente vai ter que ler 4 entradas e falar qual é o melhor preço. Você pode fazer sem estrutura? Pode, é possível. Só que o João tá cobrando estrutura. Então, não sei falar para vocês se lá na hora da prova, se você fizer isso aqui sem estrutura, ele vai te dar a nota, se vai valer. Então, façam, não é difícil aprender. É para matar a questão no peito na hora da prova e pegar os pontos. Cabeçalho. A estrutura, eu tenho que declarar ela antes da minha main. Então, aqui em cima, eu vou declarar uma typedef estrutura. Vou abrir quais que são os dados que a gente vai querer ler. Um float e uma string de até 50 caracteres. Então, eu vou declarar um float, preço e uma string de 52 caracteres. O nome dessa estrutura vai ser supermercado. Você pode nomear a estrutura sem esse typedef aqui, só que isso não te permite nomear ela e usar o nome dela aqui, na main. Mas eu gosto de fazer desse jeito porque isso facilita para você olhar no código e saber que aquilo é aquela estrutura. Então aqui eu posso simplesmente digitar um supermercado, lista, que é uma lista de supermercados, de tamanho 4. Aqui na minha main eu declarei um vetor dessa estrutura. Então em cada ponto do meu vetor eu vou ter 4 posições, 2 aqui e 2 aqui. Em cada posição dessa eu vou ter um float, que é o preço do produto e o nome do supermercado. Depois eu vou ter um for, porque vai ser só 4 vezes, então não precisa ser while. Eu vou ler um float com espaço antes, porque ele ignora o /n se ficar. Preço. Só que como a gente está trabalhando com estrutura, eu vou querer a minha lista, que é o meu vetor, ponto, preço. Isso significa que ele vai acessar a lista e dentro da lista ele vai buscar a variável float com o nome preço, que é a que a gente declarou aqui em cima. Só que a gente tem um vetor, então aqui antes do ponto, eu vou abrir colchetes e digitar o i. Isso vai falar para ele, vá na lista, posição 0 e encontre o float versão preço, na caixinha 0 na primeira e coloque lá. A única diferença de sintaxe que vocês vão ter. Depois eu vou limpar, porque a gente vai ler uma string, vou dar um fgets. Aqui onde a gente digitaria o nome da variável, mesma coisa, não muda nada, funciona igual. Lista, índice i, ponto, string, tamanho 52, stdin. Beleza, que eu já tô lendo minha frase. Agora basta a gente comparar o primeiro preço. Então, eu posso fazer aqui um float menor igual a -1, porque o meu i foi igual a 0. O menor vai ser igual a lista i ponto preço. Depois disso, ele vai verificar se o preço que eu tô vendo é menor do que o menor e eu declaro novamente o preço. E aqui eu faço o inteiro para salvar o index. Index igual a i. Depois do for, eu vou printar o preço, ponto 2f, porque ele pede só 2 casas depois da vírgula, espaço, string, /n, lista. Aqui não vai ser i, o índice, porque eu tô de fora do for. Vou usar o index que a gente salvou lá em cima, ponto, preço, vírgula, lista, index, ponto, string, ponto e vírgula. Testando o código agora, vou colocar os 4, dá Enter,
Beleza, ele me imprimiu o bom de preço. Aqui ele imprimiu mais um barra N, porque a gente, de novo, como eu falei lá, a gente não tirou o barra N dessa string do fgets aqui. Então não precisaria desse barra N aqui no final no printf, que daria certo. Vocês têm que ficar ligados quando vocês leem strings. Se você está lendo com o fgets, sempre vai sobrar um barra N. Então, como sobrou o barra N daqui de cima, eu não preciso colocar aqui embaixo. Um compilador, tá vendo que não ficou a linha aqui embaixo agora? O corretor do dia da prova vai reclamar disso. Então, vocês têm que ficar ligados. Se tá dando erro em alguma string, provavelmente é um barra N solto em algum lugar. A letra J vai ser basicamente a mesma coisa, só que é um exercício mais desenvolvido, né? Vocês vão ter que ler 3 números, né? Vão ser 3 casos de teste, e você tem que encontrar uma que esteja entre 10 e 21. Vocês vão ter que ler várias strings empilhadas, então sempre lembrar de colocar o getChar depois de ler cada string, ou qualquer escaneamento que você fizer, coloca um getChar embaixo, um fflush, ou mesmo o porcentagem asterisco para tirar o barra N do final e ele não ficar no buffer do teclado, que vocês vão conseguir imprimir todos aqui que estão entre 10 e 21. Então é isso, pessoal. Peço desculpa por não conseguir fazer esse último exercício. O vídeo já está muito longo, eu vou parar por aqui mesmo, mas qualquer coisa pode perguntar no Zap, no Teams, que eu ajudo vocês. Essa parte de estrutura pode parecer meio difícil, é bem fácil de pegar quando você faz alguns exercícios. Dá até para fazer os exercícios iniciais do Bcrowd com estrutura, se você tem várias variáveis. Eu recomendo vocês fazerem também. De lição mais importante dessa aula, lembrem-se de limpar o buffer do teclado depois que vocês escanearem qualquer coisa com string. O compilador vai encocar com vocês. Lê um float, lê um inteiro, limpa o teclado depois. Lê uma frase, limpa o teclado. Usa qualquer forma de limpar o buffer, mas limpe. Lembrem-se disso que ele vai encucar com o barra N. Quando você for comparar a frase, lembra de tirar o barra N se você leu a frase com o fgets. Tenta dar uma olhadinha nas funções da string.h e da ctype, que vão ajudar muito vocês. Não se esqueçam de estudar a matriz também. Não quer dizer que o conteúdo da P3 vai ser string e estrutura, que só vai cair string e estrutura. Pode cair matriz de novo, que muito provavelmente vai cair uma, se não duas questões ainda. Mas uma é quase certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom proveito do vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp, no Teams. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tirem bom proveito do vídeo, estudem, foquem nas dicas, foca no maldito do barra N, que vai dar tudo certo. Boa sorte para vocês aí nos estudos, foquem bastante. Qualquer coisa, manda mensagem. Tchau! Só passando aqui no final do vídeo para falar que todos os arquivos do simulado da P3 do semestre passado vão estar na descrição, como sempre, só entrar, baixar, e vocês podem estudar antes para a prova, beleza?